Graça e paz, meus irmãos. Em 2 Timóteo 4, o apóstolo Paulo, essa é a sua última carta, não em termos de posicionamento no Novo Testamento, mas ela é a sua última carta em termos de história. É no final da vida de Paulo que ele escreve essa carta. Ele está preso pela segunda vez em Roma, está condenado praticamente a morrer em algum momento naquela prisão. Ele vai ser condenado com o martírio. E ele escreve essa carta com o propósito de, primeiro, rever. O desejo dele é que Timóteo vá lhe visitar na prisão. Ele quer, pela última vez, talvez, olhar no rosto de Timóteo, dar-lhe um abraço, talvez, e orar com ele, lhe dar as últimas exortações. E também nessa carta ele escreve para exortar Timóteo a não desistir de continuar pregando a palavra de Deus. Então observe o que ele diz aqui em 2 Timóteo 4. Depois nós vamos orar pela nossa irmã e por todos os irmãos. 2 Timóteo 4 diz assim: conjuro-te, no verso 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio, e todas as coisas suporta, e em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Nós vivemos em tempos difíceis, irmãos. E a igreja brasileira, ela carece de conhecimento da palavra do Senhor. E por causa dessa falta de conhecimento, nós vemos algumas esquisitices na igreja, na hora do culto, ou em outros momentos em que o povo de Deus se reúne. É muita coisa e pouca santidade, pouca transformação de vida, pouco amor nos corações. E esse não é o evangelho de Cristo. Se nós conhecermos o Senhor, nós vamos estar guardados de qualquer fogo estranho, de qualquer movimento que não tem nada a ver com Deus. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude, principalmente essas pessoas que ainda estão cegas no seu entendimento da verdade. Porque a pior coisa é aquele que não quer ver. É muito triste. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no 2 Coríntios 4, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. E no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele diz que os falsos mestres são usados como um instrumento nas mãos de Satanás, que é capaz até de se transformar no anjo de luz para poder enganar o povo. Tenhamos cuidado, irmãos, nos apeguemos ao quê? A palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não somos seres emotivos, nós temos nossas emoções e nós podemos nos emocionarmos na presença de Deus. Mas isso é diferente de qualquer outra coisa que venha chamar a atenção para você, porque você tem alguma carência afetiva ou alguma coisa que não tem nada a ver com o evangelho. Então, vamos para a palavra de Deus, mas antes vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de falar para essas pessoas que aqui estão, a tua palavra. Eu quero te agradecer pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelas pessoas que estão nos visitando. Eu quero te pedir pela nossa irmã, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, precisa do Senhor. Precisa de um entendimento claro do que é o Evangelho. De que o Evangelho é Jesus Cristo, morto, ressuscitado e reinando sobre todas as coisas. Que o Evangelho aponta para o nosso pecado e para a nossa condenação, mas aponta também para o teu amor e a tua salvação em Cristo Jesus, que nos substituiu na cruz. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Tem misericórdia da nossa igreja.
Tem misericórdia das pessoas que são enganadas por coisas que não têm nada a ver contigo, por homens que pretendem mais aparecer do que anunciar a tua glória e o teu louvor, Senhor, pelo que tu és, pelo que tu tens feito, Senhor, em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, e dá-nos da tua graça. Abençoe a tua serva, que os seus olhos sejam abertos, que o seu coração e a sua mente venha compreender o evangelho do Senhor, que é simples e que é claro, e venha repreender todo o mal em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, já está aí em 2 Timóteo 4, volte aí alguns versículos, ou melhor, algumas folhas, alguns capítulos. Nós vamos ler 2 Timóteo 2, verso 1 ao 13. Os irmãos que estavam comigo ontem vão poder refletir um pouco mais nesse mesmo texto, embora eu serei um pouco mais prático do que trabalhamos ontem à tarde. 2 Timóteo 2, versículo 1 até o 13, diz assim, 2 Timóteo 2, 1 ao 13. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também vivemos com ele. Também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deixe sua Bíblia aberta. Eu quero falar um pouco nesta noite sobre exortações que são necessárias em nossas vidas para que possamos continuar firmes diante do Senhor. Como eu falei, nós vivemos em tempos difíceis. Se Paulo exortava Timóteo já no começo da igreja cristã, imagine nós que estamos vivendo uma situação ainda mais difícil em relação a todas as mentiras que estão misturadas no meio dos evangélicos, no meio das igrejas, tentando deturpar a verdadeira mensagem do evangelho. Paulo aqui, ele aproveita, irmãos, para trazer várias exortações a Timóteo e ao mesmo tempo consolá-lo, trazendo como exemplo a própria vitória de Cristo e a própria vitória dele mesmo, do apóstolo Paulo. Aqui nós vamos aprender pelo menos algumas verdades. Eu quero ficar apenas com 3. Eu quero ser bem prático hoje nesse texto. Primeiro, nós vamos ver que Paulo, ele vai exortar Timóteo a ser fortalecido na graça de Cristo. É a primeira coisa que ele vai exortar. A palavra no versículo 1, fortifica-te, está no passivo. O verbo aqui está no passivo, ou seja, a voz é passiva. Isso quer dizer que o sujeito, ele recebe a ação, ou seja, a pessoa de Timóteo iria receber a ação de quem? De Cristo. Fortifica-te, não é que Timóteo vai ser fortalecido por ele mesmo. Mas Paulo está dizendo, seja fortalecido em Cristo Jesus. Primeira coisa é, fortifica, ou seja, fortalecido no Senhor. A segunda coisa é que Timóteo precisa estar disposto a sofrer como bom soldado pelo Evangelho. E terceiro, Timóteo precisa olhar
para o exemplo de Cristo e para o exemplo de Paulo e saber que há uma recompensa para aqueles que vivem para o Senhor. Não importa o que aconteça com as nossas vidas, há uma recompensa para aqueles que servem a Jesus Cristo como seu Salvador e sofrem em prol do seu reino. Se nós voltarmos aí, por favor, veja no capítulo 1. Nós sabemos que o autor dessa carta é Paulo. Vamos ler o capítulo 1, apenas os 2 primeiros versos. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2, nós temos o prefácio e a saudação. Paulo, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida, ou da vida, que está em Cristo Jesus. Ao amado filho, não que ele fosse filho da carne, mas ele era filho na fé. Timóteo se converteu através do ministério de Paulo. Então Paulo chama ele de filho, ao amado filho. Graça, misericórdia, paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo introduz a sua carta, primeiro, demonstrando o seu amor e o seu cuidado para com o seu discípulo. E segundo, rogando a bênção de Deus sobre a vida de Timóteo, principalmente em relação à misericórdia do Senhor. Pelo fato de que aqueles que estão imbuídos em levar o Evangelho adiante, ou em cuidar uns dos outros, eles precisam constantemente da misericórdia, da graça, da paz que vem da parte de Deus e também de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E aí ele vai mostrar que dá graças a Deus pela vida de Timóteo e vai começar a chamar Timóteo a ser firme no Evangelho. Irmãos, nós precisamos nos firmar no Senhor. Os que são homens precisam ser homens de verdade. E as que são mulheres, as moças, precisam assumir o compromisso diante de Deus. Nós vivemos numa época de muito relativismo. Nós vivemos numa época onde não tem mais absolutos. Nós vivemos numa época também de muito individualismo. Cada um quer viver a sua vida, não importa o que a palavra de Deus diz. Nós vivemos numa época que é muito difícil, e Paulo já profetiza sobre essa época que nós vivemos. Nessa mesma carta, se você chegar no capítulo 3, claro que eu vou me deter no 2, mas se você for para o capítulo 3, ele vai dizer: sabe, porém, isto, no versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão o quê? Egoístas. Já era no tempo de Paulo. E eu pergunto, isso está acontecendo no nosso tempo ou não? Os homens são egoístas, avarentos, ou seja, amantes do dinheiro, jactanciosos. O que é isso? Orgulhosos, soberbos, cheios de si, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, sem afeição ao próximo, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele está falando para aqueles que são religiosos, quando ele diz, tendo forma de piedade, ou seja, de vida com Deus, de uma vida piedosa, de uma vida santa, negando-lhe, entretanto, o poder, ou seja, o verdadeiro poder do Espírito, que transforma o caráter, que transforma a vida, que nos faz semelhantes a Cristo, dia após dia, pouco a pouco. Não que não tenhamos falhas, não que não tenhamos pecados. Então Paulo precisa exortar o seu discípulo, e nós estamos sendo exortados aqui pela palavra de Deus, por Paulo, como servo do Senhor, como usado pelo Espírito de Deus, para olharmos para nós mesmos e compararmos a nossa vida com aquilo que Paulo está exigindo de cada um dos servos do Senhor e das servas do Senhor. Na verdade, Paulo está chamando Timóteo a assumir a responsabilidade, irmãos. Paulo está dizendo que não dá para brincar com o Evangelho. Ou nós somos ou não somos. Não tem como ficar em cima do muro. O Evangelho é uma coisa séria. Nós estamos tratando de vida e morte. Nós estamos tratando de céu e inferno.
Nós estamos tratando, irmãos, da nossa própria vida. Nós estamos tratando de pessoas que serão lançadas na eternidade sem Deus e serão punidas pelos seus próprios pecados. Nós estamos tratando do Filho de Deus que derramou o seu sangue na cruz e que pagou um alto preço pelas nossas vidas. Essas coisas, ou com essas coisas, nós não podemos brincar. Nós podemos brincar com coisas do futebol. Nós podemos brincar com qualquer outra coisa. Mas com as coisas de Deus nós não podemos brincar. Porque esse momento em que nós estamos aqui, o Senhor tem reservado para falar o seu coração. Ele tem reservado para falar o meu coração. Ele está presente no nosso meio, a não ser que nós não creiamos na sua palavra. Se ele diz onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então ele está presente, irmãos. E se ele está presente, não só é para estar no nosso meio, mas quando Jesus Cristo estava presente no meio do povo, a sua presença era uma presença abençoadora. Ele vem com certeza nos corrigir, nos ensinar, nos exortar. Ele vem nos confortar quando nós precisamos de uma palavra de conforto ao nosso coração. Então, a primeira coisa que Paulo traz para Timóteo, ele vai repetir praticamente aqui no capítulo 2 o que ele fala no primeiro. Então eu fico só com o capítulo 2. A primeira coisa que ele diz é: seja tu, porém, meu filho. Ou seja, o que ele falou no capítulo 1, ele fala sobre o exemplo de fé da avó e da mãe de Timóteo. Se você observar, caminhe comigo um pouco aqui em 2 Timóteo. Venha para o verso 6 do capítulo 1. Vamos dar uma caminhada para ficar um pouco mais claro. Capítulo 1, verso 6 de Timóteo, ele diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, provavelmente Timóteo, por ter uma personalidade caracterizada pela timidez e por ser frágil de saúde, Paulo vai dizer que Timóteo ele não deve tomar somente água, mas também vinho por causa das suas muitas enfermidades. Era um jovem pastor na igreja de Éfeso, com certas dificuldades e fragilidades, e Paulo procura exortar o seu filho na fé para que ele se mantenha firme, mas parece-me que algumas dificuldades que Timóteo estava enfrentando na sua vida, ele tinha trazido um pouco de desânimo para ele. E Paulo percebe isso na vida dele e aproveita aqui para exortá-lo a acender novamente a chama do ministério que Deus tinha concedido a ele. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a desanimar. Todos nós passamos por isso na nossa vida cristã. Mas o fato de ficarmos em alguns momentos desanimados com algumas coisas, com alguns problemas, talvez até com dificuldades relacionais com o outro, no meio da obra de Deus, isso não pode nos fazer parar de viver para o nosso Senhor e usar os dons que Ele tem nos dado para a glória do seu nome e a edificação da sua igreja. Porque se Deus, com certeza, lhe concedeu dons, assim como me deu dons e dá dons a todo o seu povo, Ele concede esses dons, segundo 1 Coríntios 12, para que eles possam ser úteis para a edificação dos outros. E evidentemente eu sou edificado com os dons dos meus irmãos que estão em comunhão comigo. Mas só que em alguns momentos nós podemos passar por desânimo, e Paulo está dizendo aqui, olha, reaviva, acende novamente esse fogo do ministério, do evangelho que o Senhor te concedeu. E eu estava presente no dia em que nós orávamos por você e colocávamos as mãos simbolizando o poder de Deus, ou a graça de Deus, ou o dom de Deus sobre a sua vida. E ele começa a exortar e a usar como exemplo a própria avó e a própria mãe de Timóteo. Observe, por favor, acompanhem comigo no versículo 4 e 5 do capítulo 1, quando ele diz: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Esse era um dos propósitos dessa carta, para que eu transborde de alegria. Verso 5: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti.
Mais à frente, Paulo vai dizer, no versículo 8, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Se envolva na obra, sofra pelo Evangelho, participe comigo, Timóteo. Mas antes, você precisa ser fortalecido na graça de Deus. Porque não é de você, não é sua força, não é sua capacidade. Você não vai chegar e levantar a cabeça e dizer, hoje eu estou fortalecido, hoje eu amanheci firme, firmado, fortalecido para fazer as coisas de Deus. A obra espiritual, ela não funciona assim, porque nós dependemos do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Nós dependemos da ação do Espírito, movendo o nosso coração, os nossos desejos, a nossa vontade, para agirmos em prol da glória de Cristo. O desânimo tira toda a vontade de fazer as coisas para Deus, o desânimo tira a vontade de orar, o desânimo tira a vontade de sofrer pelo irmão que está ao nosso lado na comunhão, o desânimo tira a vontade de servir a Deus nas coisas mínimas que nós podemos fazer. Porque cada coisa que você faz para Deus, não importa, até um copo com água, como ele diz, a um dos meus pequeninos, isso não será deixado de lado. Tudo que você faz, muitas vezes você não é tão visível no serviço do Senhor. Você não prega, por exemplo. Quem prega é muito visível, né? E as pessoas podem até pensar que nós trabalhamos mais do que outros na obra de Deus, mas não funciona assim. Talvez você seja aquela pessoa que todos os dias passa 10, 15 minutos, 20 minutos orando pelos irmãos da igreja. Talvez você é aquela pessoa que no silêncio, sem nenhum alarde, você liga para um irmão ou outro perguntando como ele está. Ou você não faz isso, mas intercede por aquela pessoa. E uma hora ou outra você diz, olha, eu tenho orado por você. Mas que você possa, em nome de Jesus, primeiro, se queremos servir ao Senhor com intensidade, glorificando o seu nome, agradando o Senhor, então sejamos fortalecidos na graça dele. Não dependamos daquilo que nós podemos fazer, mas daquilo que ele pode fazer através de nós. Daquilo que o Senhor pode fazer através das nossas vidas. Quando você vai ler a história de certos homens de Deus, como George Whitefield, quando você lê a história de John Wesley, quando você lê a história de Jonathan Edwards, quando você lê a história de Moody, quando você lê a história do movimento Morável, que foi um movimento missionário, o maior movimento missionário da igreja, que é conhecido como a oração dos 100 anos. Se você não sabe, alguns missionários que não tinham nem o que comer, eles se vendiam como escravos para pregar o evangelho àquelas pessoas que iriam lhes escravizar. E o que é que faz isso, irmãos? É a graça de Deus. Não é porque eles são melhores do que nós, não é porque Timóteo ele tem mais condições, ou Paulo, ou Pedro, ou qualquer apóstolo do que nós, mas é a graça de Deus em nossas vidas. Não importa o que você é. Não importa a capacidade intelectual que você tenha, nem o seu grau acadêmico. Isso não importa, porque Deus é poderoso para agir em nossas vidas como Ele quer para a sua glória. E derramar sobre nós poder tal. E não misture poder com movimento. Mas o poder de Deus, ele é visto através, primeiro, da transformação da nossa vida. Santidade. Segundo, da nossa disposição de querer servir o outro. De querer se colocar como um servo, para que o outro seja edificado. Terceiro, quando todos os nossos motivos não têm o interesse de trazer a glória para nós, mas para Ele, mesmo que você sofra fazendo isso, mesmo que você não seja reconhecido, que ninguém te dê valor, mesmo que você não agrade a todo mundo, não vai agradar, nunca caia nessa ilusão. Viver para agradar os outros é sofrer uma pressão que você não vai suportar. Quem quer trabalhar para Cristo e viver para Ele não vai agradar todo mundo, muito menos os ímpios, muito menos o mundo. Se há pessoas que você vai desagradar, são aquelas que não conhecem a Deus. Porque você foi chamado para andar na contramão daquilo que o mundo vive, porque o mundo jaz no maligno.
E o príncipe deste século é o cabeça deste mundo mal, não o cabeça de todas as coisas, porque cabeça só tem um. O Senhor é quem governa tudo. O diabo não governa nada disso, apenas o mundo dele, o mundo maligno. Esse mundo que é contrário a tudo que se chama Deus. Esse mundo que é contrário a tudo que é da vontade de Deus. Então, como eu posso ser fortalecido na graça de Cristo? Como, irmãos? Primeiro, me alimentando da sua palavra. Encha o seu coração com a palavra de Deus. Encha o seu coração com aquilo que Deus tem a nos ensinar. Talvez você diga, pastor, eu não tenho forças. Eu também não. Mas Ele tem para nos dar, para nos capacitar, para nos fazer continuar a glorificar o seu nome. Talvez você não tenha força, não se sinta mal, não se sinta bem. Talvez o momento da sua vida seja um momento de total desânimo, de querer chutar o balde. Não faça isso em nome de Jesus. Você vai ver que sempre, no final, a razão está em que nós não estamos buscando a Deus suficientemente. A gente culpa todo mundo, né? Culpa a igreja, culpa o pastor, culpa os irmãos, culpa fulano, culpa cicrano, culpa o som, culpa a pregação que é longa demais. Pastor Adriano prega, demora muito, meu Deus, é um cansaço, né? E eu demoro mesmo, mas hoje eu vou tentar ser mais prático, tá? Não quero te desanimar não. Mas nós culpamos tudo, culpa o trabalho, culpa até Deus. Mas nós é que somos pecadores, nós é que deixamos de orar, nós é que deixamos de nos humilhar na presença de Deus. Irmãos, a palavra é a verdade e esse pressuposto deve existir em nosso coração, não outro. Se a palavra é a verdade e nós cremos nessa palavra, nós precisamos da palavra do Senhor porque ela é vida. Ele mesmo vai dizer em Timóteo, aqui mesmo, irmãos, no capítulo 3, veja o capítulo 3 aí, no versículo 14, ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Veja, a palavra de Deus é útil. É útil para quê? Paulo vai dizer para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, educação em santidade, crescimento, aprendizado em santidade, naquilo que é reto, naquilo que é puro, naquilo que é santo, como nosso Deus realmente é santo. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Eu nunca vi um crente que lê a palavra, que medita a palavra, que estuda a palavra e que ora, busca a Deus, a presença de Deus, desistindo. Você conhece algum? Você conhece algum irmão que é dedicado às Escrituras, que é dedicado ao Senhor em oração, que tem desistido da fé? Eu não conheço. Porque como diz o pastor Porsche, todo mundo ora, todo crente ora, mas nem todo persevera em oração. Nem todo crente ora em todo o tempo, nem todo crente ora com toda a oração, nem todo crente ora por todos os santos, nem todo crente ora com toda a perseverança, como Paulo diz em Efésios 6,18. Nós já falamos aqui sobre isso. Nem todo crente faz isso. E se você quer ser fortalecido na graça de Deus, se eu quero ser fortalecido na graça de Deus, nós temos que parar, irmãos, e começar a nos alimentar com a palavra dele. De Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, é ler o livro de Gênesis e pedir ao Senhor para falar o teu coração com essa palavra. Claro, talvez você vai ter dúvidas, muitas dúvidas. Os detalhes você não precisa se preocupar. Mas deixa Deus, ora ao Senhor e diz, Senhor, me ensine a aplicar a tua palavra na minha vida. Pode ter certeza que o Espírito Santo vai te conduzir a isso. Vai me conduzir a isso. E ore ao Senhor. Ore ao acordar, ore ao dormir, ore quando estiver sentado no ônibus, ore quando estiver no metrô, ore quando estiver um pouco em silêncio, quando se afastar das pessoas, ore quando estiver no meio da multidão. Ore a Deus, converse com Deus, fale com Ele e pense na sua palavra.
É interessante que Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é boa fama, tudo que é louvável, que encha o vosso pensamento, que encha a vossa mente. Eu pergunto, onde é que nós encontramos isso? Onde é que nós encontramos a pureza? Onde é que nós encontramos as coisas boas? Onde é que nós encontramos aquilo que é honroso, aquilo que é louvável? Em Cristo, na sua palavra. Pensemos, irmãos, na palavra de Deus, pensemos em suas promessas. Quando houver medo no nosso coração, desespero, lembremos daquilo que Ele tem nos dito, que está conosco em toda circunstância, que tem nos fortalecido, que tem nos ajudado. Isso vai alimentar a nossa vida, vai nos fortalecer diante de todas as dificuldades. Porque conflito e dificuldades você terá. Sempre eu terei. Ou talvez agora esteja tudo bem, eu espero que esteja, mas você não sabe o dia de amanhã. Às vezes é um filho que adoece, às vezes é você mesmo que adoece, às vezes é alguém que fica desempregado, às vezes é o dinheiro que vai diminuindo, aquele dinheirinho que você já está tirando há um bom tempo do banco, que está se acabando ou já se acabou, né? Às vezes você precisa até vender uma coisa para pagar uma conta. Sempre problemas vão surgir. Eu soube hoje que a filhinha de Edson está com a perninha engessada. É uma luta atrás da outra. É uma irmã que ora pelo seu filho, pela sua filha, para se libertar das drogas. É outro que ora por outro filho, ou que está vivendo trevas no seu casamento. É outro que está orando pelo pai ou por um parente que está doente, está num estado terminal de câncer. Não tem, irmãos, para onde correr nessa vida. Haverá muitas tribulações e aqueles que querem viver debaixo da graça de Deus, glorificando o Senhor, vão padecer muitas tribulações. Sabe aquele slogan, pare de sofrer, venha para cá, para a nossa igreja, traga o seu dinheiro, coloque aqui na fogueira não sei de quê e tal. Eu não vou falar mais, né, porque você já sabe o que eu estou falando. Pare de sofrer, venha para cá que tudo vai ser resolvido. Isso é conversa de Satanás, irmãos. Porque Jesus Cristo, Ele diz, aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Aliás, primeiro Ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz não é seu esposo não, tá? Nem é sua esposa. A cruz não é seu patrão, nem seu trabalho. O que Jesus está dizendo é, esteja decidido até mesmo ao quê? A morrer por mim. Carregar a cruz é estar disposto ao quê? A ser crucificado com ela. Negar a si mesmo é algo dificílimo. Sejamos, irmãos, fortalecidos na graça de Deus e nos alimentemos com essa palavra que vai nos tornar bem-aventurados em tudo que nós fizermos. Vai ser útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos ajudar a ter sabedoria e discernimento naquilo que nós devemos fazer. Versículo 2, ele diz, o que de minha parte, capítulo 2, verso 2, eu vou adiantar. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo está dizendo a Timóteo que, a partir do momento que ele é fortalecido na graça de Deus, e esse verbo está no imperativo, é interessante, então é uma ordem, e ao mesmo tempo ele diz que é Cristo, na graça de Cristo, né? É Cristo quem vai fortalecê-lo. Ele dá uma ordem a Timóteo a continuar transmitindo o Evangelho, ou essa palavra que ele conhece, que ele vive nela, a homens que são crentes, a homens que são fiéis. Evidentemente, nós podemos incluir aqui mulheres, mas como Paulo está falando para um pastor, e ele gostaria que vários outros líderes surgissem, então ele diz a Timóteo, olha, transmita o Evangelho, o conhecimento de Deus, a homens que são homens de verdade, que são crentes de verdade. Inclusive, a geração de homens de hoje é uma tristeza, tá? O que tem de homem que precisa aprender a ser homem. E eu vou dizer, a palavra de Deus nos ensina a ser homens. Porque eu aprendi com meu pai a ser macho. Cabra macho nordestino. Isso eu aprendi com meu pai. Mas com o Evangelho eu tenho aprendido a ser um homem de verdade. A um homem bíblico, um homem de Deus. E nós precisamos aprender a ser homens com a palavra do Senhor. Não é ser homem no sentido de cultura machista, mas é ser homem bíblico, porque o homem perfeito que nós conhecemos e não tem nenhum outro como ele é quem? É Cristo.
Ele é o padrão de masculinidade, de homem de Deus é Cristo. Então o Espírito Santo me conduz a ser semelhante a Ele, e Ele vai me conduzir através de sua palavra. E Paulo diz, transmite isso a homens que creem nele, que têm temor a Ele, para que esses homens possam continuar transmitindo essa verdade a outros. Por isso, vocês que são pais, que conhecem o Evangelho, vocês têm uma grande responsabilidade de transmitir essa verdade a vossos filhos. Porque eles vão aprender a ser homens de verdade. E aí, vindo para as mulheres, há mulheres santas também, aprendendo com a sua mãe, com o seu pai, com as mulheres mais sábias, mais velhas, que devem orientar as mais novas. Mas infelizmente tem mulheres que, mesmo tendo uma idade já mais avançada, não têm sabedoria no Senhor. E não conduz as mais novas a conhecerem a Deus, porque elas mesmas não conhecem. E isso é para a nossa tristeza, irmãos. Nós precisamos crescer nisso. Versículo 3, ele diz, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. E aqui nós temos a segunda verdade. Se a primeira é que nós precisamos ser fortalecidos na graça de Cristo, a segunda é que nós precisamos estar dispostos e mesmo a sofrer por causa de Cristo. Paulo diz que no Evangelho não tem como fugir disso. Veja aí no capítulo 3, verso 12. Eu já citei, mas repito agora citando o texto. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E Paulo aqui vai usar 3 metáforas, ou 3 figuras, para falar de uma coisa só. Ele vai dizer que o crente ele deve ser um soldado, ele deve ser um atleta e ele deve ser um agricultor. Um soldado que vive para agradar aquele que o alistou, um atleta que luta segundo as normas, e um agricultor que tem paciência e que espera, que trabalha arduamente, mas que tem paciência para que o fruto surja, e ele será o primeiro beneficiado com o fruto de seu trabalho. Aqui Paulo nos ensina 3 coisas, irmãos. Que aqueles que querem servir a Cristo, eles precisam aprender que o propósito principal de suas vidas é como o trabalho de um soldado numa guerra. É agradar o seu general em tudo o que ele faz. Veja aí versículo 4, ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. A primeira coisa que Paulo se preocupa é com isso. Ele não quer que perdamos o foco. Ele não quer que nós venhamos a nos perder em cuidar das coisas da vida, deixando de lado o nosso principal trabalho, que é para o nosso Deus, que é para aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou. Cristo Jesus, o nosso Salvador, Ele morre por nós. No tempo estabelecido por Deus em nossa história de vida, Ele nos chama pelo Evangelho, Ele nos resgata para Ele. Nós somos agora seus servos, que devemos viver para agradá-lo. E Paulo aqui no versículo 4, ele diz primeiro, o soldado em serviço, ele não perde tempo e não se perde nas coisas da vida. Existem muitas pessoas hoje que querem servir a Deus, mas que fazem como um dos discípulos, do qual Jesus chamou para segui-lo, e ele disse, Senhor, deixa primeiro eu sepultar meu pai, e depois eu irei segui-lo. Jesus Cristo diz àquele homem, não, deixa que os mortos sepultem os mortos, tu porém vai e faz a obra de Deus. Ou seja, o que aquele homem estava dizendo não era que o pai dele tinha morrido, tá? Porque se o pai dele tivesse morrido, ele não estava ali no meio da rua, trocando conversa com Jesus. Ele estava desesperado e chorando e pedindo ao Senhor até que, se possível, fizesse um milagre na vida do pai dele. É porque o oriental, na época de Jesus, é muito comum e ainda hoje, ele tinha um compromisso com o seu pai e com a sua mãe até o resto da vida deles. Então ele está querendo dizer o seguinte, Senhor, depois que meu pai morrer, primeiro eu tenho que servir a meu pai. Depois que meu pai morrer, aí eu estarei livre para o quê? Para te servir. Tem muitas pessoas que querem servir a Cristo dessa forma. Elas vivem da seguinte maneira, elas vêm à igreja, elas são pessoas que se dizem cristãs, crentes, que amam a Cristo, mas fazem o seguinte, não, primeiro eu vou viver minha vida, eu vou ver meus sonhos, eu vou realizar tudo o que eu quero, para depois eu querer te agradar ou pensar em ti. O Senhor, irmãos, diz que aquele que quer realmente viver o seu evangelho ou o ministério cristão,
ele precisa estar disposto a sofrer por ele. Isso é agora. O soldado de Cristo não pode perder tempo. Não que você não vá viver sua vida. Não que você não possa ser feliz, não possa casar, não possa ter um bom emprego, não possa estudar procurando algo melhor. Não é isso. Mas não esqueça que o principal propósito da sua vida é agradar aquele que te chamou. Então tudo que você faz, não há um dualismo. A sua vida é uma só. Não há separação. Tudo que você faz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para o quê? Para a glória de Deus. Se você trabalha como vendedor, com um banquinho na feira, vendendo coco, faça isso para a glória de Deus. Se você é um alto empresário, ou um alto funcionário de uma multinacional, responsável talvez por coisas muito grandes, tem um salário absurdo, faça isso para a glória de Deus, não importa. Se você é um soldado, se você literalmente é um soldado, é um militar, faça isso para a glória de Deus, viva para a glória de Deus, não separe sua vida como lá na igreja eu sou crente, fora da igreja eu não sou, porque isso não existe diante de Deus, ou você é ou não é. E se você é, lá fora a luz de Cristo em nossas vidas precisa brilhar. Sofra como um soldado para agradar aquele que te chamou. Verso 5, ele usa a figura do atleta. E ele diz, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ou seja, se você é um servo de Deus, você é comparado a um atleta que luta conforme o quê? As regras. Quais são as regras da nossa vida? Onde é que estão as regras da nossa vida? Está na cultura? Está na sociedade? Tem muitas regras na sociedade, mas nós nos pautamos pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o firme fundamento da nossa fé, é a nossa regra de vida, é a nossa regra de prática, é a bússola. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. É a palavra de Deus quem me ensina. Em nenhum momento vocês vão ver Deus dizendo aos seus servos, dizendo, olha, Josué, vai orar, Josué, porque tu vais sentir alguma coisa no teu coração, quando tiveres que decidir alguma coisa acerca da vida. Nossa vida é feita por tomadas de quê? De decisões. Eu sou homem, sou cabeça da minha casa, conforme a palavra de Deus, sou responsável pela minha esposa e pelas minhas filhas, sou pastor, tenho responsabilidade por vocês como igreja. Deus vai cobrar de mim todas as decisões que eu tomo. Agora, quando eu vou tomar uma decisão, e nós tomamos decisões constantemente, dia a dia, é ou não é verdade? Em relação à mulher, em relação a filhos, em relação ao trabalho, em relação aos contatos que nós temos, tudo nós tomamos decisões. E a minha pergunta é, o que é a base? O que nos orienta a tomar uma decisão? É o subjetivo? É uma voz que vai vir no meu interior, por acaso? Será que é porque eu estou sentindo aqui a presença de Deus, então, um jovem, por exemplo, que é solteiro, começa a paquerar com uma moça na igreja. Aí ele começa, Senhor, olha, se tu falares comigo, olha, se eu sentir alguma coisa é porque é do Senhor. Aquela moça é do Senhor. Isso é tolice. Porque a vontade de Deus que está escondida, você nunca vai conhecer antes das coisas acontecerem. Nunca. A vontade de Deus que está revelada aqui, você conhece, precisa examinar. Então use o seu conhecimento para ter discernimento. Então o que é que você vai fazer? Se você está paquerando com uma moça e quer namorar com ela, o que é que você deve fazer? Primeiro, ela é crente? Então, está ok ou não está? Pode tomar a decisão de namorar com ela, né? Se não for crente, é a coisa mais linda do mundo, né? É o príncipe, né? Eu já vi muita jovem chegando para mim, pastor, na nossa igreja a gente tem que orar para chegar homem, porque só tem mais mulher e é uma luta, né? E aí lá fora está assim, está mesmo. Mas muito cuidado. A palavra de Deus diz que não há julgo desigual. Se você está solteiro, procure uma serva de Deus. Se você está solteira, procure um servo de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, namoro, noivado e casamento com crente já é difícil. Você imagine com quem não é, quem não tem temor a Deus, quem não conhece o Senhor. Agora uma coisa é certa, se o seu marido ou a sua esposa, se você é um crente, e o seu marido e a sua esposa não é crente, o que é que diz 1 Coríntios 7? Continue casada com ele, a não ser que ele o quê? Não queira, a não ser que haja o quê? Adultério e adultério.
a não ser que haja abandono. Então há determinados, se isso acontecer, aí você pode até perdoar e continuar, ou pode tomar uma decisão na sua vida. Paulo diz que nós somos chamados para a paz e não para a servidão. Se o marido crente quer deixar a mulher, se o marido descrente, perdão, quer deixar a mulher que é crente, Paulo vai dizer que o deixe. Você faz de tudo para manter o casamento. Na última instância aí não dá. E vice-versa. Se o marido descrente quer deixar a mulher crente, você luta pelo seu esposo. Você luta pelo seu casamento. Você ora pelo seu esposo. Você dá o seu testemunho. Mas pode ser que chegue um momento que não dê mais. Se os dois são crentes, os dois devem orar e lutar. Porque o casamento de dois crentes, com certeza, tem todas as possibilidades diante de Deus de ser um casamento maravilhoso, que glorifica o seu nome, mesmo com todas as dificuldades. Então, meus irmãos, tomamos nossas decisões baseados em quê? No subjetivo, numa voz interior, no sentir a presença de Deus, porque tem muito isso nas igrejas pentecostais. Eu tenho que sentir, irmão, tenho que sentir, olha, Deus está nesse negócio. Que sentir, meu irmão? Vai sentir o quê? Pastor, eu estou sentindo que aquele rapaz é Deus que está colocando na minha vida. Eu pergunto logo, ele é crente? Não, então não está sentindo nada. Pode sentir o que for, isso não é da vontade de Deus. Ele é crente, tem temor a Deus, porque eu vou dizer uma coisa, o camarada quando não é crente e está querendo namorar com a moça, ele vai até a lua a pé. Vai até a lua a pé, vai ou não vai? Quando o camarada está apaixonado, ou a moça está apaixonada, ele vem até para a igreja, ele ora mais do que a gente. Se brincar, ele decora a Bíblia todinha mais do que vocês. Quando dois jovens estão apaixonados, eu já vi muito isso na minha vida. Irmãos, eu tenho 22 anos de ministério, eu já vi muito isso na minha vida. Faz 22 anos que eu fui ordenado ao pastorado. E o que eu já vi na minha vida, de pessoas chegando para mim, Deus está, mas pastor, eu estou gostando, eu tenho orado a Deus. Você está orando contra a vontade dEle. Se a palavra de Deus não for a base, ou seja, o atleta que quer ganhar a coroa, ele precisa lutar segundo as normas, irmãos. Se você quer ser um vencedor, você precisa andar segundo a palavra. Você não pode andar fora dela. Ou seja, a coroa só conquista quem vence. E só vence quem luta pelas normas. E as normas da nossa vida estão aqui impressas nesse livro que nós chamamos de Bíblia, que foi revelado durante um tempo na história e que se completou na pessoa de Cristo, que se completou no Apocalipse. E agora nós temos a vontade de Deus em nossas vidas. Então não há como negociar com Ele isso. Não tem como você dizer, eu vou orar. Eu vou orar por aquela pessoa para namorar com ela. A Bíblia não manda a gente namorar para alcançar ninguém para Cristo. Manda pregar o Evangelho. Ensina a palavra a outros homens fiéis para ensinar aos outros. Sofre como um bom soldado. Lute conforme as normas. E terceiro, como um agricultor, trabalhe arduamente, não desista. A vida cristã é luta, irmãos. Lute, plante, que um dia você vai colher. Se você está orando pelo seu filho, está orando pela sua esposa, se você está dando um bom testemunho, se você está querendo crescer na graça, está sofrendo por Cristo, você vai colher o fruto da sua vida cristã. Você é o primeiro a colher. É isso que a palavra de Deus diz. Você é a primeira pessoa a colher do fruto. Como? Você vai crescer na fé, você vai crescer no amor, você vai ver o poder de Deus na sua vida, você vai ver as pessoas ficando felizes, amando a Cristo e sendo transformadas pela sua vida. Isso é maravilhoso. Paulo ele diz mais que Timóteo deveria, eu quero encerrar agora com o terceiro e último ponto. Primeiro é seja fortalecido na graça de Cristo. O segundo é aprenda a sofrer como um soldado, procurando agradar aquele que te chamou, lutando conforme as normas, tendo paciência e trabalhando arduamente. O crente não deve ser preguiçoso. O preguiçoso é aquele que olha para o campo, como diz Provérbios. Eu até anotei aqui, mas não precisa abrir, só se você quiser depois ler. Mas Provérbios 20, verso 4, diz que o preguiçoso é aquele que olha para o campo. Ele pode fazer, ele pode plantar, mas ele não faz. Ele passa fome, mas ele não planta, nem cuida, nem nada. Então, o crente ele precisa trabalhar arduamente para ele poder colher o fruto, mas ele vai ser o primeiro a colher o fruto. E aí Paulo no versículo 7, ele diz, Timóteo, pondera no que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Ele está dizendo, olha, Timóteo, presta atenção no que eu estou falando.
começa a refletir em tudo que eu tenho dito. Em último lugar, irmãos, se nós queremos realmente viver o ministério do Evangelho em nossas vidas, nós precisamos sempre ser fortalecidos na graça de Cristo. Nós precisamos lutar e estar dispostos a sofrer como bons soldados. E em último, nós precisamos olhar para o próprio exemplo de Jesus Cristo e para o exemplo de Paulo. Veja que Timóteo diz aí no versículo 8: lembra-te de Jesus Cristo. A palavra Jesus Cristo é proposital, ele usa o Jesus na frente para se referir ao Jesus encarnado, não o Jesus glorioso, mas o Jesus que estava sofrendo lá e que sofreu na cruz. Então ele disse, lembra de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Ele já aponta para a vitória de Cristo, como homem. Porque como homem, ele morreu na cruz, padeceu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou. Aquele que se humilhou, ele foi exaltado por Deus pela sua obediência. Cristo foi obediente em todas as coisas. Ele sofre em nosso favor, ele assume a nossa culpa, ele recebe a ira de Deus pelos nossos pecados, e Deus o coroa com a vitória, o ressuscitando. Paulo diz, lembra dele? O autor de Hebreus vai dizer, olhai para o autor e consumador da vossa fé, Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar do que ele fez e olhar para a vida dele como exemplo. Lembra-te de Jesus Cristo. E ele diz mais, lembra que ele venceu porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, Jesus Cristo está vivo, lembra dele. E ele diz mais, descendente de Davi ou semente de Davi segundo o meu evangelho. Paulo diz que Jesus é rei, é o rei eterno. É o descendente, ou seja, ele lembra da profecia de Samuel, de 2 Samuel 7, em que Deus diz que jamais deixaria de ter alguém que estivesse no trono da família de Davi. E essa profecia está apontando para quem? Quem é o filho de Davi? Lembram do cego de Jericó? Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Apocalipse diz que ele é a raiz de Jessé. Ele é a raiz de Jessé. Quando você lê Mateus, na genealogia, você vai ver que ele é descendente de Davi. Quando você olha para a vida dele, quando você olha para Apocalipse, você vai ver que ele reina sobre todas as coisas. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ele é o rei. Então Paulo está ao mesmo tempo trazendo conforto para Timóteo e dizendo, Timóteo, Nero me prendeu, eu estou preso, sofrendo grilhões. É o que ele vai dizer aqui no versículo 8, quando ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Ou seja, eu estou preso, você está sofrendo, mas não tenha vergonha do evangelho, porque quem reina sobre todas as coisas não é Nero, não é o imperador romano, não é ele que domina todas as coisas, mas é Cristo, pois ele está vivo e é o descendente de Davi que reina sobre todas as coisas. Não temos o que temer, irmãos. O Senhor tem nossas vidas no controle. Ele cuida de todas as coisas. E ele diz outra coisa a mais. Ele diz, olha, eu posso estar preso, você pode estar sofrendo, mas não esqueça, ninguém pode prender o quê? O evangelho. Ninguém pode impedir que a palavra de Deus seja propagada. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não. E aí ele continua no versículo 10 até o 13, vamos terminar. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Ele diz que sofre todas essas coisas porque sabe que a pregação do Evangelho vai alcançar aqueles que serão salvos. Com certeza muitos irão rejeitar, mas aqueles que serão salvos vão crer. E esse Evangelho vai se tornar eficaz na vida deles, poderoso na vida deles. E ele encerra dizendo a Timóteo, provavelmente isso é a parte de um hino, não são palavras do próprio Paulo, mas provavelmente era um hino que a igreja cantava, ou recitava constantemente diante de Deus, no culto, quando ele diz, fiel é esta palavra, versículo 11, se já morremos com ele, e aqueles que têm Jesus já morreram com ele na cruz,
porque ele os representava. E já morreram com ele também para a velha vida, porque em Cristo Jesus nós somos nova criação. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E ele diz, se já morremos com ele, também, é certo, viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Veja, ele é rei. Reinaremos com ele. Essas duas primeiras linhas, Paulo fala sobre a fidelidade de Deus em abençoar e recompensar com salvação os que são seus filhos. E as duas últimas linhas, ele vai falar que da mesma forma que Cristo é fiel para os seus filhos e para recompensá-los, ele também é fiel para punir os que são desleais. Quando ele diz aqui no verso 12, na parte B, se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, aí ele permanece fiel. Ele é a verdade, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Paulo está dizendo, irmãos, Timóteo, continue firme, persevere, porque vamos reinar com ele. Nós já morremos com ele, então viveremos. Não importa o que aconteça. No capítulo 1 ele diz, eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Paulo sabia, e Paulo vai morrer nessa prisão, ele sabia que a sua morte estava próxima. No final dessa carta, se você puder ler, ele vai dizer que já está para ser entregue como libação, como sacrifício diante de Deus. Ele vai partir, mas ele tinha certeza que a sua vida estava guardada com Deus, por causa da obra de Cristo. E ele diz a Timóteo, não importa, se morremos com ele viveremos. Se perseverarmos, com ele reinaremos. Agora lembre-se, se o negarmos, ele vai nos negar. Não tem para onde correr. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, lembre que ele é fiel. Mas sabe como é que o povo interpreta esse texto? Ah, não importa não, eu posso ser até infiel, que ele vai ser fiel, ele vai cuidar de mim. Não é isso que esse texto diz não, irmãos. Se formos infiéis, assim como se negamos ele, ele nos negará. Se formos infiéis, tenha certeza que ele vai cumprir com a sua palavra em nossas vidas. Ficou claro para vocês esse texto? Comparecemos diante do tribunal dele e ele nos julgará.